Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Inteligência Emocional, uma leitura e análise do livro Inteligência Emocional da coleção Harvard Business Review. Hoje vamos falar sobre o capítulo 6, o preço da incivilidade. Em todos os exemplos deste artigo, os nomes das pessoas foram alterados. A grosseria no trabalho anda descontrolada e está crescendo. Nos últimos 14 anos, temos perguntado a milhares de trabalhadores como eles são tratados em seu emprego, e 98% relataram terem experimentado um tratamento descortês. O custo disso vai se refletir no resultado. Quase todos que experimentam falta de cortesia no local de trabalho reagem de maneira negativa, em alguns casos retaliando abertamente. Funcionários são menos criativos quando se sentem desrespeitados. Muitos ficam saturados e vão embora. Cerca da metade diminui deliberadamente seus esforços ou a qualidade do trabalho. E a grosseria prejudica o relacionamento com clientes. Pesquisas demonstram que as pessoas são menos propensas a comprar produtos de uma companhia com um funcionário que considerem rudes, seja a grosseria dirigida a elas ou a outros funcionários. Testemunhar uma única interação desagradável leva clientes a generalizar sua opinião de modo a abranger outros funcionários, a organização e até mesmo a marca. Nesse livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman entrevistou funcionários, gerentes, executivos de recurso humano, presidente e CEOs. Aplicaram questionários, fizeram experimentos, realizaram seminários e falaram com diversos profissionais em áreas diferentes para saber sobre como enfrentavam a falta de cortesia e como lidavam com ela. Daniel Goleman coletou dados de mais de 14 mil pessoas para rastrear a prevalência, os tipos, as causas, os custos e as soluções para a grosseria no trabalho. De duas coisas temos certeza: a rispidez custa caro e poucas organizações a reconhecem ou tomam medidas para restringi-la. Nesse post, vamos discutir nossas descobertas, detalhar os custos e propor algumas intervenções. Antes, porém, analisaremos as várias formas que a indelicadeza pode assumir. Formas de incivilidade. Todos já ouvimos falar do chefe infernal, ou já tivemos um. O estresse causado pela hostilidade contínua de um gestor tem um preço, às vezes muito alto. Conversamos com um homem que chamaremos de Mateus, que se reportava a Luiz, um tirano inconstante que insultava seus subordinados diretos, desdenhava de seus esforços e os culpava por coisas sobre as quais eles não tinham controle. Luiz era rude com clientes também. Certa vez, quando acompanhou Mateus em uma visita à loja de um cliente, ele disse ao proprietário: "Vejo que você está mantendo a tradição de seu pai. Esta loja era uma porcaria na época dele, e é uma porcaria com você." O nível de estresse de Mateus disparou. Ele assumiu o risco e denunciou Luiz ao Departamento de Recursos Humanos. Mateus não era o primeiro a reclamar. Chamado a se explicar, Luiz não se desculpou e disse apenas que talvez tivesse usado uma bomba atômica quando poderia ter usado mata-moscas. Após algumas semanas, Luiz foi eleito gerente distrital do ano. 3 dias depois, Mateus sofreu um infarto. A conclusão da história de Mateus é incomum, mas o tempo todo vemos profissionais grosseiros agirem sem controle. Ouvimos falar de um chefe que era abusivo com tanta frequência que funcionários e fornecedores tinham um código para alerta uns aos outros sobre sua chegada. A águia pousou.
O único aspecto positivo era que essa antipatia compartilhada ajudava os funcionários a formarem laços estreitos entre si. Em alguns casos, todo um departamento é comprometido. Jennifer trabalhava numa indústria que atraía grandes números de jovens profissionais bem instruídos, dispostos a trabalhar por uma ninharia para poder estar numa área criativa. Era amplamente aceito que, para isso, eles teriam que engolir muitos sapos. O clima incluía porta batendo, conversas laterais, exclusão e um escancarado desprezo pelo tempo das pessoas. Anos depois, Jennifer ainda se encolhe ao se lembrar do seu chefe gritando: "Você cometeu um erro!" Por ela deixar passar um pequeno erro de digitação no memorando interno. Havia muitos atritos entre os funcionários de menor nível, mas os que permaneciam na empresa pareciam absorver os comportamentos aos quais tinham sido submetidos e submetiam os recém-chegados aos mesmos tipos de abuso. Fran era uma executiva sênior numa companhia global. Após vários trimestres de crescimento excepcional, apesar de a economia estar em baixa, ela se viu confrontada por um recém-chegado ao grupo de executivos. Durante 6 meses, Fran passou por maus bocados para defender o negócio. Apesar de ter desafiado e vencido a estagnação, nunca explicaram a ela por que tinha sido perseguida e mais tarde, Fran pediu demissão. Não porque havia arranjado outro emprego, mas para escapar ao que chamou de uma experiência de arrasar a alma. A indelicadeza pode assumir formas muito mais sutis e frequentemente é suscitada por insensibilidade, não por maldade. Pense no gerente que fica enviando e-mails durante uma apresentação, ou no chefe que provoca subordinados diretos de um modo que os magoa, ou no líder de equipe que assume o crédito pelas boas notícias, mas acusa membros da equipe quando algo dá errado. Esses atos que aparentam ser de pouca importância podem ser até mais insidiosos do que um bullying descarado, por serem menos óbvios e mais facilmente negligenciados, mas podem se somar minando o engajamento e o moral. Os custos da rispidez. Muitos gerentes diriam que a rispidez é um erro, mas nem todos reconhecem que ela tem um custo tangível. Com frequência, os alvos da descortesia punem seus ofensores e a organização, embora a maioria oculte seus sentimentos e não necessariamente pense que suas ações são uma vingança. Numa enquete com 800 gerentes e funcionários em 17 indústrias, descobrimos as reações das pessoas. Entre os trabalhadores que foram alvos de grosseria, 48% intencionalmente reduziram seus esforços no trabalho. 47% intencionalmente reduziram o tempo despendido no trabalho. 38% intencionalmente reduziram a qualidade de seu trabalho. 80% perderam tempo pensando no incidente. 63% perderam tempo evitando o ofensor. 78% disseram que seu comprometimento com a organização diminuiu. 12% disseram que deixaram o emprego por causa da incivilidade com que tinham sido tratados. 25% admitiram transmitir suas frustrações aos clientes. Experimentos e outros relatos oferecem insights adicionais sobre as consequências da rispidez. Eis alguns exemplos do que pode acontecer. A criatividade sofre. No experimento que Daniel Goleman fez, participantes tratados rudemente foram 30% menos criativos do que os outros. Tiveram 25% menos ideias e as que produziram eram menos originais. Por exemplo, quando perguntados sobre o que poderia ser feito com um tijolo, participantes que tinham sido maltratados propuseram atividades lógicas, mas não especialmente imaginativas,
como construir uma casa, construir um muro e construir uma escola. Vimos mais lampejos nos participantes que tinham sido tratados com educação. Suas sugestões incluíam vender o tijolo na eBay, usar para marcar o gol no jogo de futebol de rua, pendurar na parede de museu e chamá-lo de arte abstrata, e decorá-lo como se fosse um bichinho e dar de presente a uma criança. O desempenho e o ânimo da equipe se deterioram. Resultados de pesquisas e de entrevistas indicam que o simples fato de testemunhar uma grosseria tem consequências negativas. No experimento que realizaram, pessoas que observaram um comportamento ruim tiveram desempenho 20% pior do que outras pessoas em quebra-cabeças com palavras. Descobrimos também que quem testemunhava a grosseria era menos propenso do que outros a ajudar. Mesmo quando a pessoa a quem estavam ajudando não tinha conexão aparente com o autor da grosseria, apenas 25% dos participantes que testemunharam os maus tratos se apresentaram voluntariamente para ajudar, contra 51% dos que não a tinham testemunhado. Clientes vão embora. A grosseria pública entre funcionários é comum, segundo nossa pesquisa com 244 clientes. Seja da parte de garçons repreendendo seus aprendizes ou funcionários de lojas criticando colegas, um comportamento desrespeitoso deixa as pessoas incomodadas e elas acabam saindo depressa sem realizar a compra. Estudamos esse fenômeno com os profissionais de bancos. Em um experimento, metade dos participantes tinha testemunhado um suposto representante de um banco repreender publicamente outro por ter apresentado uma informação correta sobre cartão de crédito. Apenas 20% dos que tinham presenciado o encontro disseram que usariam os serviços do banco no futuro, comparados com 80% dos que não tinham presenciado. E cerca de 2/3 dos que testemunharam a conversa disseram que sentiriam apreensivos ao lidar com qualquer funcionário do banco. Além disso, quando testamos vários cenários, descobrimos que não importava se o funcionário-alvo era incompetente, se a reprimenda tinha acontecido a portas fechadas, mais possível de ser ouvida, ou se o funcionário havia feito algo questionável ou ilegal, como estacionar numa vaga de deficientes. Independente das circunstâncias, as pessoas não gostam de ver os outros serem maltratados. Gerenciar incidentes custa caro. Profissionais de recursos humanos dizem que um único incidente pode tomar semanas de atenção e esforços. Segundo estudo relatado na revista Fortune, gerentes executivos de 1.000 empresas da Fortune despenderam 13% do seu tempo de trabalho, o equivalente a 7 semanas em um ano, conciliando funcionários e lidando com as consequências da grosseria. E os custos aumentam, é claro, quando consultores ou advogados precisam ser convocados para ajudar a resolver a situação. O que um líder deve fazer? Pode ser necessária uma vigilância constante para manter a civilidade no local de trabalho. Do contrário, a grosseria tende a se infiltrar nas interações diárias. Gerentes podem usar diversas estratégias para manter o próprio comportamento sob controle e estimular a cortesia entre todos. Gerenciando a si mesmo. Líderes dão um tom. Por isso, você precisa estar atento às suas ações e à maneira como é percebido pelos outros. Seja um modelo de bom comportamento. Em uma das pesquisas, 25% dos gerentes que admitiram ter se comportado mal disseram que foram grosseiros porque seus líderes, seus modelos, eram rudes. Se funcionários veem que aqueles no topo da hierarquia toleram ou adotam um comportamento grosseiro, ficarão propensos a segui-los. Assim, desligue seu celular durante reuniões. Preste atenção nas perguntas e faça um acompanhamento do que foi combinado. Uma forma de ajudar a criar uma cultura de respeito e obter o melhor de seus funcionários é expressar sua apreciação. Observações pessoais são particularmente eficazes, sobretudo se enfatizam o que é ser um modelo de bom comportamento, tratando as pessoas bem
e vivenciando os valores da organização. Peça feedback. Você pode precisar de uma verificação realista feita pelas pessoas que trabalham com você. Um gerente de uma empresa decidiu perguntar aos funcionários do que eles gostavam e não gostavam em seu estilo de liderança. Descobriu que eles se incomodavam quando ele olhava seu telefone ou respondia a e-mails durante as reuniões. Agora ele evita fazer isso e sua equipe ficou feliz com a mudança. Preste atenção em seu processo. Quando Joseph, um profissional de TI, informou-se melhor sobre indelicadeza, tomou consciência de sua tendência de falar mal de colegas desagradáveis. Eu não tinha pensado muito nisso até considerar o exemplo negativo que eu estava oferecendo. Eu só criticava pessoas que eram antipáticas com as outras e compartilhava. Eu falava apenas com aqueles em quem confiava, de modo que isso parecia correto. Depois, comecei a pensar sobre como eu estava aumentando a divisão que havia na equipe, ao espalhar fofoca e criar lado. Isso abriu meus olhos e decidi que queria ser um exemplo melhor. Em pouco tempo, Joseph constatou que fofocava menos e ia direto falar com a pessoa que foi antipática, alertá-la e que se sentia melhor com relação a si mesmo e seu local de trabalho. Não sei se mais alguém notou a diferença. As pessoas já achavam que eu era justo e motivador, mas eu sabia que tinha mudado. E há mais um benefício para todos nós. Estou vendo menos rispidez à minha volta. Acho que apontar colegas quando eles são rudes pode mesmo fazer a diferença. Isso os alerta de que alguém está observando e se importando com o modo como cada um é tratado. Gerenciando a organização. Monitorar e ajudar o próprio comportamento é uma peça importante do quebra-cabeça, mas você tem que fazer isso em relação a toda a companhia também. Contrate pela civilidade. Para começar, evite introduzir descortesia no local de trabalho. Algumas empresas põem a civilidade em primeiro plano quando entrevistam candidatos. É útil deixar que membros de sua equipe se pronunciem sobre o seu possível novo colega. Eles podem perceber comportamentos que teria escapado em entrevistas mais formais. Uma empresa de serviços de assinatura de música online realiza entrevistas em grupo, de modo que os funcionários possam avaliar os potenciais colegas. Pode acontecer de recusarem candidatos que têm um bom currículo, mas que por algum motivo incomodaram a equipe. Em um caso, uma equipe, considerando 2 candidatos, achou que faltava inteligência emocional ao que era aparentemente mais forte. Falava demais e não parecia disposta a ouvir. Assim, a companhia contratou outro candidato, que tinha se saído muito bem. Apenas 8% das organizações relatam levar a civilidade em conta no processo de contratação, e muitas delas o fazem de modo superficial. Mas a rispidez costuma deixar rastros, que pode se revelar para quem quiser vê-lo. Um hospital quase deixou passar isso quando precisou de um novo radiologista. Ofereceu emprego a Daniel, um médico talentoso altamente recomendado por seus pares, que tinha brilhado nas entrevistas. Mas uma assistente do departamento intuiu que alguma coisa estava errada. Por meio de uma rede de contatos pessoais, descobriu que Daniel tinha deixado atrás de si um rastro de subordinados que havia tratado mal, informação que nunca ia aparecer em seu currículo. Assim, o chefe do departamento rejeitou a contratação, dizendo a Daniel que se aceitasse a oferta, o hospital logo mandaria embora, o que pegaria mal para os potenciais empregadores. Ensine civilidade. Sempre ficamos surpresos com a quantidade de gerentes e funcionários que nos dizem nunca terem compreendido o que significa ter civilidade. 1/4 dos ofensores que entrevistamos disse que não considerava seu comportamento grosseiro. As pessoas podem aprender civilidade no trabalho. Uma técnica bastante útil é a encenação. Em um hospital de Los Angeles, médicos temperamentais têm que frequentar a Escola do Charme para diminuir sua insolência e reduzir as chances de processos. Algumas organizações oferecem aulas de como gerenciar o conflito de gerações.
em que se fala sobre diferença nas normas de civilidade e como melhorar o comportamento. Vídeos podem ser uma boa ferramenta de ensino, especialmente quando associados a treinamento. Filme funcionários durante várias de suas interações, de modo que possam observar as próprias expressões faciais, posturais, palavras e tom de voz. Leva algum tempo até as pessoas aprenderem a ignorar a câmera. Mas assim que isso acontece, elas voltam a seus padrões normais de comportamento. Depois de participar de um desses exercícios, o CEO de uma empresa de serviços médicos nos disse: "Eu não tinha me dado conta de como parecia um idiota." Ele então usou essa percepção para adotar uma comunicação mais civilizada e se tornou menos idiota. Outro executivo sênior relatou que sempre achara que mantinha uma expressão neutra, mas o vídeo mostrou sinais bastante reveladores. Por exemplo, quando ele perdia o interesse numa discussão, desviava o olhar. Recomendamos que depois de terem sido gravadas, as pessoas assistam ao vídeo de 3 maneiras. Primeiro, com som e imagem, para ter uma percepção geral de sua atitude. Segundo, sem som, para focar em comportamentos não verbais, como gestos, distanciamentos, expressões faciais. E terceiro, apenas ouvindo, para destacar tons de voz, volume, velocidade de fala e a escolha das palavras. As pessoas não discutem só com palavras, o tom pode ser tão ou mais forte do que elas. Crie normas de grupo. Converse com sua equipe sobre as expectativas de conduta. Um executivo de seguros nos disse que tinha debatido com sua equipe sobre quais comportamentos funcionam e quais não. Ao final da primeira reunião, a equipe tinha produzido e assimilado normas concretas de civilidade, como ser pontual e não ler e-mails durante reuniões. Em um de nossos locais de trabalho, tomamos emprestada uma prática esportiva para aparar arestas e ajudar uns aos outros a evitar cair numa rispidez ocasional. Em nosso mundo, a rispidez é capaz de se manifestar durante apresentações, porque professores muito zelosos podem interrogar vigorosamente colegas e professores visitantes, num esforço para demonstrar o próprio intelecto. Advertimos colegas que apresentam esse comportamento usando sinais manuais equivalentes ao gesto de mostrar cartão amarelo e cartão vermelho. O sinal cartão amarelo transmite uma advertência, informando ao inquisitor que ele precisa pensar no que e como vai dizer, no tom e na intensidade de seus comentários e suas perguntas. O sinal cartão vermelho significa que ele está fora daquela sessão, permanecerá ofensivo mesmo depois de ter sido advertido e precisa ser expulso do jogo. Quem recebe o cartão vermelho aprende que tem que ficar calado. Por hoje, acabou. Um grande provedor de assistência médica adotou o que se chama de método 10/5. Se você está a 10 pés de alguém, cerca de 3 metros, faça contato visual e sorria. Se você está 5 pés de alguém, mais ou menos 1,5 metro, diga oi. Como resultado, a assistência médica observou uma satisfação maior dos pacientes e um aumento nas recomendações. Recompense o bom comportamento. O coleguismo deveria ser levado em conta em toda a avaliação de desempenho, mas muitas empresas só pensam nos resultados e costumam desconsiderar comportamentos prejudiciais. É muito frequente vermos organizações errarem o alvo. Querem colaboração, mas isso não está claro em suas formas de avaliação, que focam exclusivamente em avaliações individuais, sem uma única medida de trabalho em equipe. A empresa Zapo implementou um programa de reconhecimento chamado WOW, projetado para captar pessoas quando estão fazendo a coisa certa. Qualquer funcionário de qualquer nível que vê um colega fazendo algo especial pode dar como recompensa um UAU, que inclui um bônus em dinheiro de até $50. Os que o recebem são automaticamente elegíveis para o prêmio de herói. Os heróis são escolhidos pelos altos executivos. Eles têm direito a uma vaga coberta no estacionamento durante 1 mês, um cartão de presente Zapo no valor de $150 e, com todo o seu brilho simbólico, uma capa de herói.
Mesmo prêmios sem grandes pretensões como esses podem ser símbolos poderosos da importância da civilidade. Penalize o mau comportamento. Mesmo as melhores empresas de vez em quando fazem contratações ruins, e os funcionários de uma firma que foi comprada por outra podem estar acostumados a normas diferentes. O certo é identificar e tentar corrigir todo o comportamento problemático, mas muitas empresas evitam tomar providências e a maioria dos incidentes não é relatada, em parte porque os funcionários sabem que não vai dar em nada. Se quiser fomentar o respeito, leve a sério as reclamações e dê resposta a elas. Em vez de confrontar os ofensores, muitas vezes líderes optam por uma solução mais fácil: transferi-los. O resultado é previsível. O comportamento continua em outro cenário. Um gerente nos contou que seu departamento tinha sido tão prejudicado por isso que deixaram de fazer seleção interna para cargos gerenciais. Às vezes, o melhor caminho é mandar alguém embora. Um dono de restaurante de sucesso demite talentos que têm um comportamento grosseiro. Chefes talentosos, porém rudes, não duram em seus restaurantes, porque transmitem vibrações ruins. O chefe empresário acredita que os clientes são capazes de sentir o gosto da rispidez de um funcionário, mesmo quando esse comportamento acontece na cozinha. Muitas grandes firmas de advocacia, hospitais e negócio com que lidamos têm aprendido, de maneira mais difícil, que simplesmente não vale a pena manter funcionários que apresentam comportamento ofensivo, mesmo que essas pessoas saibam até fazer chover ou sejam protegidas de alguém. Quer tenham provocado processos de milhões de reais ou sido responsáveis pela saída de multidões de funcionários, em geral, as perdas poderiam ter sido mitigadas por uma ação imediata e resoluta. Um executivo sênior de uma companhia muito bem-sucedida nos disse: todo o erro que cometemos ao demitir alguém cuja contratação seria questionável foi a de ter agido tarde demais, não cedo demais. Faça entrevistas após demissões. A memória organizacional se perde depressa. É crucial, portanto, reunir informações e refletir sobre experiências e reações de funcionários que vão embora por causa de maltratos. Se você perguntar a quem está saindo da organização o motivo por que está indo embora, em geral, obterá respostas vagas. Entrevistas realizadas cerca de 6 meses depois podem produzir um quadro mais verdadeiro. Falar com ex-funcionários depois de terem se distanciado da organização e se estabelecido em seus novos ambientes de trabalho pode propiciar insight sobre a transgressão de civilidade que os fez ir embora. Empresas com as quais trabalhamos calculam que o custo da mal educação pode chegar à casa dos milhões. Há alguns anos, a empresa Cisco montou uma estimativa detalhada de quanto a estupidez estava custando à companhia. Isso influenciava sua reputação como um bom local de trabalho, sugerindo que havia uma probabilidade extremamente baixa de ocorrer grosserias entre seus funcionários. Mesmo nesse local de trabalho exemplar, estimou-se que a rispidez custava $12 milhões por ano. Esta constatação levou a Cisco à criação de seu programa de civilidade global no local de trabalho. Concluímos com uma advertência aos que pensam que a civilidade consiste em uma extravagância. Um único funcionário que costuma ser ofensivo, ocupando um cargo importante, pode custar caro à empresa em termos de funcionários, clientes e produtividade perdidos. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!